O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Bom dia, meu nome é Alexander e o tema de hoje não seria mais interessante, que é a quantidade de açúcar que você pode comer. Se você tem medo de açúcar, essa live é para você. Então vamos colocar aqui quantidade de açúcar e eu quero muito ler o seu comentário neste tema extremamente interessante, ao mesmo tempo polêmico, né? Muitas pessoas complicam aquilo que é fácil, aquilo que é simples para você guiar a sua vida. Então, fique à vontade para compartilhar esse conteúdo, fique à vontade para curtir, para me seguir nas redes sociais, tanto pelo Instagram quanto pelo TikTok. É um grande privilégio trazer informações diárias para vocês, de segunda a sexta-feira pela manhã, sempre brindando com o melhor alimento, melhor bebida detox que existe, que é a água, e segundo melhor alimento do mundo, só pede para o leite materno. Ângela, bom dia. Gil, bom dia. Luciana, Cassinha, a Dora, a Márcia, a Consuelo, e aqui no TikTok Rosilene, a Ana, a Cristiana, a Nádia, o Elvis, grande nome, hein? Elvis, adoro ouvir Elvis, que legal. Dayana, Lúcia, e aqui também ao vivo pelo YouTube, sempre presente nas 4 principais redes sociais, pelo menos é o meu interesse, né? Está presente sempre em todas as redes sociais, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, e eu quero ler de você, primeiro, os passos que eu sempre trago para a minha comunidade, que você esteja com água, que você esteja bebendo, que você tenha o hábito de não tomar açúcar, né? Apesar de falarmos do açúcar hoje, não tomar açúcar no suco, café ou chá. Você pode consumir açúcar no doce ou nos bolos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para você mastigar devagar, também quem faz parte da minha comunidade, eu sempre preconizo, eu sempre valorizo isso, para que você tenha como hábito fazer o cocô em formato de salsicha, linguiça ou banana, que seria num formato saudável. E quero muito ajudá-los a chegar na remissão. E para quem já não tem a doença, que tenha um caminho aqui de prevenção. A Consuelo, bom dia. Uso açúcar demerara, você recomenda? Vou comentar para vocês, né? Eu já começo em relação à conduta de açúcar. Primeiro eu preciso entender, preciso explicar para vocês que açúcar, que muitas pessoas ficam confusas em relação a essa explicação. As pessoas de forma geral conhecem a sacarose, que seria o açúcar da cana, aquele açúcar branco. O açúcar tem como característica ser doce. Então eu tenho a sacarose, eu tenho um mel, que também é uma mistura de açúcares, entre eles eu tenho a glicose, a frutose e a sacarose. Existem esses 3 açúcares dentro do mel, eles são doces. A glicose sozinha é doce, a frutose sozinha é muito mais doce do que a sacarose. Isso traz uma vantagem para as pessoas que comem fruta, em vez de adicionar açúcar, porque ela traz essa sensação de saciedade, é muito interessante, né? Saciedade no sentido de completar aquele desejo que geneticamente nós temos por doce. As pessoas gostam de açúcar geneticamente. Tem pessoas que são taradas por doce, e se você é tarado por doce, coloca assim aqui para mim. Já fiz a explicação dos açúcares. Existem outros, o próprio leite tem açúcar também, que é chamado de lactose. Algumas pessoas têm intolerância à lactose, eles não conseguem digerir bem, têm distensão abdominal, têm diarreia. E esse açúcar ele é formado por 2 outros açúcares, que é a galactose e a glicose. Quando a gente junta esses 2 açúcares, a gente forma
a lactose. A própria sacarose ela é formada de glicose e frutose. Então, existem o que nós chamamos de monossacarídeos, que seria glicose, galactose, que seria frutose, isso são monossacarídeos. Existem disacarídeos, que seria a lactose e seria também a sacarose, porque são formados por 2 açúcares. Todas essas substâncias que eu estou comentando com vocês são doces. E existe também os polissacarídeos. E aí, no caso, o grande conhecido como polissacarídeo, muito presente na alimentação do mundo, não só do brasileiro, é o amido. Quando a gente fala de farinha de trigo, quando eu falo de bolacha, biscoito de polvilho, quando eu falo de massas, eu falo de um polissacarídeo, um carboidrato complexo, que é o amido. Quando a gente pega esse amido, né, o seu corpo pega e faz a digestão desse amido, ele transforma em milhares de moléculas de açúcar, no caso, glicose. Por isso que não adianta você tirar açúcar da sua alimentação se você come muita massa, muito carboidrato, porque ele indiretamente também vai virar açúcar no seu sangue. A gente sabe que um dos problemas graves da alimentação do mundo, não é do brasileiro não, viu? É o excesso de carboidrato. Isso eu falo desse carboidrato complexo, que são as massas, ele também pode trazer prejuízo, em especial para o ganho de gordura. Em vez de você ganhar saúde, você ganha gordura. Pacientes com câncer que ganham gordura ganham a chance de ter novas metástases, ganham a chance de piorar o tratamento. É tão forte isso que o próprio oncologista, que não é especialista em nutrição, fala: me faça tudo, só não vai me engordar. Mas a pessoa continua abraçada no excesso de carboidrato, abraçada nas massas, abraçadas em salgados, abraçadas em massas de pizza, abraçadas em muitos pães, e ela não consegue segurar mais esse problema e essa situação, né? É muito importante destacar isso. Então, quando eu falo de açúcares, né, eu estou falando dessas moléculas mais simples que eu expliquei, mas eu nunca posso esquecer de que o excesso de massa também está associado a problemas de saúde e é o principal responsável pelo excesso de peso no mundo, não só no Brasil. A Consuelo: eu evito comer massas, raramente como. Que legal, Consuelo, que legal. Mas não é proibido, né? Meus pacientes têm uma liberdade gigante porque eu ensino eles quanto eles precisam comer. Esse é o segredo, porque é possível comer massas, é possível comer pães, é possível comer bolos, é possível comer açúcar, mas é importante saber a dose que cada um vai consumir. De uma forma didática, trazendo aqui para vocês, se uma pessoa consumisse no máximo uma colher de sopa de açúcar, isso não seria excesso, inclusive não seria nem excesso para o paciente com câncer. E as pessoas falam: não, mas eu não uso nenhuma colher de sopa de açúcar. Será? Deixa eu mostrar para vocês como é que tem bastante açúcar na sua alimentação e você nem percebe. Se você come muitas massas, essa massa vira açúcar no seu sangue. Ah, eu não como massa. Tudo bem, então vamos olhar um pouquinho mais além. Você compra um refrigerante, refrigerante tem açúcar. Ah, mas eu compro refrigerante diet. Tudo bem, vamos olhar o suco. O suco industrializado, qualquer um deles tem normalmente uma colher de sopa de açúcar. E aí você vai me dizer que lá está escrito que não existe adição de açúcar. Sim, não existe adição, mas a própria fruta tem um açúcar. Ah, mas a fruta é um açúcar bom. Mas quando você concentra essa fruta para virar suco, isso pode ser uma quantidade maior do que você precisa. Exemplo, um copo de suco de laranja tem uma colher de sopa de açúcar, um copo de suco de uva tem uma colher de sopa de açúcar, porque ele concentra muito o açúcar. São 3 laranjas para fazer um copo de suco e 3 cachos de uva para fazer um copo de suco. Então você indiretamente começa a concentrar muito açúcar na sua bebida. Se você consome um bolo, dependendo do bolo, tem mulheres que colocam muito açúcar para preparar esse bolo e a cada fatia praticamente você acaba consumindo uma colher de sopa de açúcar. Você consome um doce. Esse doce indiretamente tem açúcar. Então, se você começa a olhar
por toda a sua refeição, você vê que existe o açúcar escondido que foi adicionado e que ele, em grande quantidade, é prejudicial à saúde. A Eveline, minha internet caiu aqui no trabalho, mas estou vendo que você está de volta, né? Então, seja bem-vindo e sejam bem-vindos. O ideal é ir morar na lua e plantar alface e criar galinha. Aqui no Brasil, os meus pacientes estão se dando muito bem, estão chegando na remissão, Maurício. Então, o foco que eu trago é aprender a lidar com as adversidades que nós temos aqui, porque por enquanto não tem essa opção de morar na lua, mas eu entendi a brincadeira. Eu amo suco de uva integral. Olha que interessante, a Consuelo não come massa e ela ama suco de uva integral. Será seguro no tratamento do câncer? Eu não fico recomendando suco, mas também não proíbo. Esse é o X da questão, porque quando você toma muito suco, você ingere muito açúcar. Lembrando que não existe proibição, mas eu não faço recomendação do uso de suco pelas famílias. E a gente está falando de suco. Se a gente fosse pensar em néctar, que é uma bebida de fruta com adição de açúcar, é pior ainda. Então a qualidade nutricional é pior e a quantidade de açúcar costuma ser maior. Sobre o suco de laranja, eu já comentei, né? A quantidade de açúcar, mesmo naturalmente estando presente, né? As pessoas dando bom dia aqui no TikTok, sejam bem-vindos, viu, meus queridos? Façam inscrição no meu perfil, compartilhem com seus amigos, esse conteúdo é muito especial para vocês. A Eveline, acabei de receber o diagnóstico de câncer na tireoide, chorei muito pensando nos netinhos, mas estou com fé que tudo vai dar certo. Eu também, Eveline, principalmente se você continuar seguindo uma alimentação adequada e também se você tiver ao seu lado um nutricionista para fazer o acompanhamento nutricional. Fica tudo mais fácil. A Zélia, suco de agrião, laranja e beterraba é bom? Não. Ele mascara a sua fome, Zélia, e você deixa de comer os principais nutrientes do câncer. Tá? Não faça essas misturebas, não. Não faço sugestão desses sucos. Esses sucos só têm atrapalhado os pacientes com câncer. Né? E recebendo aqui pela primeira vez a Cris, tem outras pessoas no TikTok aqui, estou tentando olhar, não consigo ver todos os nomes, mas sejam bem-vindos. Né? Quem está aqui pela primeira vez, coloca sim no TikTok, coloca sim aqui no Instagram, para que eu possa dar as boas-vindas. São muito bem-vindos aqui, a gente tem uma comunidade grande de pessoas que já me acompanham, mas eu sempre sou fã de usuários novos, é muito bem-vindo ter novas pessoas aqui seguindo esse conteúdo de ouro. Bastante pessoas sim, sejam bem-vindos, aproveitem para seguir meu conteúdo e já faço o convite. Ontem foi minha jornada da alimentação anti-inflamatória no câncer, o primeiro dia. Você ainda tem a possibilidade de assistir. Eu vou deixar depois no story do meu Instagram, no TikTok infelizmente eu não consigo, do meu Instagram, da jornada, eu vou deixar no link da jornada um link para você deixar seu e-mail, porque aí eu mando o conteúdo que já foi gravado ontem para seu e-mail, tá bom? Então entra aqui no link da bio na jornada, que lá eu te dou essa possibilidade. Quando está ao vivo, você não consegue acessar o link da bio, mas assim que eu desligo a live, existe um link ali em cima e você consegue clicar. E aí você tem a possibilidade de pegar pelo e-mail esse conteúdo. Vai ser bem bacana, bem especial para quem está caminhando agora diante dessa situação delicada que é o câncer. A Consuelo, cheguei recentemente, estou gostando muito, coraçãozinho. Que bom, eu também, Consuelo, seja bem-vinda. Melhor suco e água, né? Melhor é água, né? Sem dúvida alguma. Não sei se era uma pergunta, mas o melhor é água. A Edinalva, faço tratamento de câncer de mama desde 2001, faço quimio, metástase óssea, tomo meu café sem açúcar, que legal, não precisamos de açúcar. Gosto de chocolate 70%, diminui muito, estou bem, obrigada pelas dicas. Maravilha, aqui sempre o caminho são as dicas, né, para que você possa confirmar com o seu médico ou com o seu nutricionista. Espero eu que seja
o seu nutricionista durante esse período. Existem diversos outros chocolates que eu consigo indicar para os meus pacientes. Chocolate também é um alimento que contém açúcar, a gente sempre precisa ficar atento se esse chocolate é de boa qualidade. Uma dica que eu trago é chocolate, não adianta ser 70%, você tem que olhar se o primeiro e o segundo ingrediente são cacaus, aí sim você tem um chocolate de excelente qualidade. Quando você tem um primeiro ingrediente açúcar, segundo ingrediente açúcar, esse chocolate não é tão interessante, pensando nesses chocolates de supermercado. Pode indicar alguns chocolates? Eu indico como você escolhe o chocolate, não a marca, eu não faço indicação de marca. E aí quando a gente fala, por exemplo, de açúcar, qual é o melhor açúcar? Quem faz parte da minha comunidade já sabe, né? É o refinado, é o cristal, é o demerara ou o mascavo. Quem é da minha comunidade já sabe, coloquem aqui para mim, por favor, qual é o melhor açúcar. E suco de couve, maçã e limão. Não indico de forma alguma. O limão de manhã pode aumentar episódios de gastrite e você precisa de alimentação adequada e não de combinação de sucos, Eveline. Isso aí é receitinha da internet. Fuja disso. Uso receita, as pessoas estão falando que usa demerara, outras pessoas falando de rapadura. A M. Camargo é da minha comunidade. Tantofa, né? É o açúcar tantofa, o melhor açúcar é o tantofa. A Ângela já conhece também, a Ângela apontando açúcar orgânico, mas eu sempre falo, tanto faz se você consome refinado ou se você consome mascavo, demerara, porque eles não vão oferecer mais nutriente. A gente precisa controlar a quantidade de açúcar que você está ingerindo, e não existe nenhum açúcar bom. A Maria Manuela, que é minha paciente, já pontuou, não existe açúcar bom, não existe adoçante bom, não tem vantagem em comer açúcar ou vantagem em comer adoçante. Esse ponto é fundamental. Então, sempre se atentem a isso, sempre foquem nessa parte. Não existe açúcar bom, não existe adoçante bom. O importante é ensinar você a reduzir essa quantidade, e eu consigo fazer isso fortemente para os meus pacientes. Eu sempre trago esse olhar, sempre trago essa oportunidade. Caso o seu oncologista ou nutricionista tenha outra indicação, eu sempre falo, siga a orientação dele, porque ele sabe o seu nome e a sua história, eu não sei. Eu não vou ficar dando canetada em orientação de colega, sendo que ele conhece você muito mais do que eu. A minha missão aqui, a minha intenção é tirar o terrorismo nutricional e ajudar você a pensar de uma forma diferente sobre a alimentação. Esse é o meu principal objetivo, tanto que eu acredito que seja um dos únicos nutricionistas das redes sociais que não dou canetada em orientação de colega ao vivo, não faço isso por ética e por prudência, e em todo post que é colocado no meu perfil está escrito que ali tem a intenção informativa, não de dica ou de orientação ou sugestão. Ela traz uma informação para que você leve isso ao profissional que você confia, o profissional que te acompanha. A Neuza, nós não nascemos a comer açúcar, só o naturalmente presente no leite materno, exatamente. Né? Esse açúcar do leite, que indiretamente é a lactose, é maravilhoso, é perfeito, né? A gente não precisa ficar adicionando açúcar, a gente não precisa ficar adicionando adoçante. Por sinal, a Organização Mundial da Saúde agora, 10 anos depois do que eu já falo todo dia para as pessoas que eu acompanho, que o adoçante é desnecessário para a vida. Só agora que vocês estão tendo acesso publicamente a isso. Então, quem acompanha meu conteúdo, que é o melhor conteúdo de nutrição e oncologia, que a base dele é saúde baseada em evidência, que é a melhor evidência científica, já sabe isso há praticamente 10 anos. Quem segue conteúdo de ciência de má qualidade fica confuso e uma hora uma coisa, outra hora é outra. Uma hora uma coisa, outra hora é outra. Quer ver exemplo disso? A questão do ovo. Quando a gente fala de ovo, eu tenho certeza que você já ouviu que ovo é bom ou ovo é ruim. Ovo é bom ou ovo é ruim. Ultimamente as pessoas têm falado que ovo é bom. Ele sempre foi bom na saúde baseada em evidência. Ele só foi ruim quando você usou a lupa
da pesquisa de fundo de quintal. Aí ele sempre foi bom ou ruim. Por isso que vocês ficam confusos nas redes sociais, por conta da qualidade da ciência que vocês estão olhando. A Consuelo, café sem açúcar é horrível, não consigo. É porque você é apaixonada por açúcar ou seu café é ruim. Tenho as duas situações. Meus pacientes amam café. Eu não conseguia tomar nada sem açúcar. Hoje, acompanhando a lei, não uso mais em nada, nem sinto falta dele. Vocês estão percebendo? A Maria Catarina ainda não é minha paciente, mas mesmo assim ela já se beneficiou tirando o açúcar da alimentação, porque ninguém nasceu comendo açúcar, sacarose ou mel. Isso daí foi um hábito introduzido. E falando de hábitos, existem pessoas que têm utilizado de manhã vinagre para tomar. Isso eu acho horrível. Eu já tomei vinagre de manhã, acho horrível. Não tem evidência científica de benefício para o tratamento do câncer. Onde que eu gosto de vinagre? Na salada. Se a pessoa gosta na salada, tá tudo bem. A Eveline, o paladar acostuma em pouco tempo a não usar o açúcar. Exatamente. A gente não nasceu comendo açúcar da cana ou do mel. Vocês conseguem, né? Questão de paciência, questão de hábito. E é o que eu tento ajudar vocês, pelo menos na prevenção do câncer. A pessoa que, por exemplo, fala para mim que come mais fruta, verdura e legume e não come industrializado, maravilha. Ela está fazendo o primeiro passo para a prevenção do câncer, para tratar o buraco que é mais embaixo. Aí é mais difícil. A Eveline perguntando se eu faço atendimento online. Faço sim, Eveline. Por todas as regiões do Brasil eu tenho pacientes, fora do Brasil também. Para ter contato comigo é muito simples. No próprio link da bio, um dos administradores sou eu, a outra é minha colaboradora Bia. Você vê minha fotinha, clica, manda uma mensagem que a gente começa a se comunicar. A Ana, só tomo café com açúcar, já me acostumei. Da mesma forma que se acostumou, você é capaz de se desacostumar, Ana. Vamos fazer esse combinado? De você eliminar o açúcar do seu café? Não estou falando para eliminar o açúcar da vida não, viu? Estou falando que você não pode comer um docinho, não pode comer um bolo. Eu estou falando especialmente do café, arrancar esse açúcar daí. A Neuza, como é horrível o sabor do açúcar do café. Não consigo mesmo, é uma questão de hábito, sem dúvida. A Neuza aqui colocando, gosto muito de doce, tudo bem, Dirce, né? Geneticamente a gente gosta de doce. A Eveline comentando que vai mandar a mensagem para mim, pode mandar dessa forma, do direct, viu, Eveline? Não tem problema. Faz mal comer a carne do coco? Eu vou entender que é a copra, né? O que é a copra? Vocês vão falar que é aquela marca. A copra é o miolinho do coco. Não faz mal, o coco não faz mal de forma alguma, tá bom? Exceto se você não gostar ou tiver alergia, aí faz muito mal. Estou em crise hipertensa, estou muito fraca, como bem, porque a fraqueza, a hipertensão pode causar isso. Entendendo que o seu nutricionista viu que você come bem, porque quem não entende de alimentação não sabe se come bem ou não, né? Não tem como você, sem entender de nutrição, saber se você come bem. Talvez você coma melhor do que as pessoas em sua volta, mas não necessariamente é adequado para você. A Quinha colocou aqui que adora, deve ser o açúcar. Não, ela adora a carne do coco. Nossa, é uma delícia mesmo, né? Imagina quando pega aquele coco fresquinho e tem aquela carninha bem... parece uma gelatina até, né? Eu acho muito saboroso, eu gosto bastante, viu? É bem importante a gente comer coisas que a gente gosta, né? Então, eu sempre faço incentivo para que vocês tenham isso, consumir alimentos que são prazerosos para vocês. Água sempre ao lado, espero que vocês estejam com ela. Se não tiver, corre lá na cozinha para pegar, corre no bebedouro para pegar. Tenho pedras nas vesículas que eu faço só cirurgia. Tem que fazer a cirurgia se for indicado pelo médico, mas você tem que fazer toda uma mudança na alimentação que pela rede social eu não consigo fazer essa mudança para você. Então é fundamental buscar o seu nutricionista. Você pode me procurar também mandando entrando no meu grupo da jornada e mandando uma mensagem para mim. Vai ser um grande privilégio cuidar de você nesse momento tão delicado.
Aqui, se eu for consumir tudo o que eu acho prazeroso, eu acho que a pessoa vai falar que vai engordar. Esse que é o segredo. Meus pacientes consomem várias coisas prazerosas e não ficam gordos. A Dirce perguntando, fígado é bom? Maravilhoso para o paciente com câncer. Tem vitamina A, tem vitamina D, tem ferro e tem a possibilidade de aumentar a massa muscular porque tem proteína. Doutor, tá conseguindo ir na academia? Eu tô conseguindo, eu só não tô tirando tantas fotos. Tô indo menos, mas estou conseguindo. A Dede Moraes chegou, seja bem-vinda, né? Sejam muito bem-vindos. O que fazer com pés inchados? Primeiro passo, deixa o pé para cima, não deixa ele para baixo. Segundo passo, identificar a causa desse pé inchado. Talvez seja um problema no coração, um problema no fígado ou rim ou outra situação para ser investigada. Então vale a pena você buscar um médico para entender mais a causa dessa situação. As pessoas falando bastante de hipertensão, né? Hipertensão é uma doença que não tem cura. É importante ser destacado isso, é importante fazer o tratamento com remédio e alimentação adequada. Quando a gente reduz alimentos industrializados, a gente contribui para o pé inchado, contribui para a hipertensão. A Maria, ainda não sou sua paciente, vou ser, eu creio. Eu também, Maria, você é muito bem-vinda. A Ângela, que é a minha paciente em remissão. Eu como tudo que amo, estou conseguindo emagrecer. Paciente minha, o que eu acabei de falar para vocês? Que as pessoas não precisam deixar de comer as coisas que amam. O seu nutricionista é que tem que aprender a transformar o que, entre aspas, é ruim no que é bom. Essa é a missão do nutricionista. Eu tenho 1,75 m, 58 kg, tenho compulsão por água, tomo 8 litros. O quanto isso pode me fazer mal? Você pode morrer. 8 litros é doentio, essa quantidade é extremamente grave. Você pode ter uma doença chamada hiponatremia, um sintoma. Você perde tanto sódio na sua urina que o seu coração para de bater. Não faça isso, né? Então, as pessoas não têm compulsão por água, as pessoas não têm compulsão por doce, as pessoas não têm compulsão por trabalho. Existe um gatilho por trás disso que está fazendo você se comportar assim. É isso que a gente tem que descobrir. Qual que é o gatilho que faz alguém ter compulsão por trabalho? Qual que é a emoção que você está querendo esconder? A pessoa tem compulsão por doce, qual que é a emoção que você está querendo esconder? É isso que você precisa identificar, viu? É muito importante. Existe compulsão por qualquer coisa. Algumas pessoas comentando que nunca ouviu por água. Qualquer coisa é possível você ter compulsão. Mas o que faz esse gatilho da compulsão acontecer é algo por trás. Eu posso trazer exemplo. Fumantes, alguns deles desenvolvem compulsão por água. Eu não sei se essa querida seguidora ela fumava, mas a compulsão por água para alguns pacientes com o hábito de fumar, ele fumava 20 cigarros, então ele troca a cada cigarro um copo de água. Não estou falando para fazer isso, tá? Mas existe esse comportamento muito comum e muito presente dos pacientes que deixam de fumar. Então é necessário entender qual que é o gatilho que está fazendo você ter essa situação. Se a gente não identificar o gatilho dessa compulsão, você vai ficar a vida inteira com esse problema. É gravíssimo, 8 litros de água por dia. Exceto se você fosse uma jogadora de futebol, porque aí durante o treino a pessoa já tomaria ali 5 litros de água fácil, né? Então a gente precisa entender o contexto. Me parece bem grave isso que você está me mostrando, tá bom? Mas manda notícias para mim, vai se comunicando comigo para que a gente possa entender mais. Algumas pessoas, café da manhã, aveia, linhaça triturada e chia. A linhaça ela tem um problema grave de produzir fitoestrógenos que não é interessante para o paciente com câncer. E essa quantidade toda de fibra acaba tirando a sua vontade de comer outros nutrientes importantes e atrapalhando a absorção de vitaminas e minerais. É muita fibra para pouca pessoa. Eu não faço essa recomendação de pegar aveia, linhaça e chia triturada. Não tá bom não recomendo, tá? Coloral não pode usar, doutor. Se for urucum batido, sim. Se for a marca Coloral, não, porque o corante que eles usam é junto com farinha de milho. A farinha de milho não é de boa qualidade, então você tem um produto
de má qualidade. A Eveline perguntando, né, do gengibre muito bom, né, e sobre o açafrão. Eu vou perguntar para a minha comunidade aqui. O que vocês falam, a minha comunidade da remissão, sobre quem usa açafrão durante o tratamento? Não vou nem eu falar do açafrão para não ficar chavão, não ficar na mesma coisa. Quem é da minha comunidade já conhece. O que vocês falam, o que vocês comentam sobre o uso de açafrão durante o câncer? E aí minha comunidade vai responder. Consuelo, Gil, já ouvi falar muito bem sobre o urucum, né? A gente tem que tomar cuidado esse muito bem. A gente tem que ouvir falar muito bem sobre arroz, feijão, fruta, verdura e legume. O urucum não tem essa bola toda não, Consuelo. É bobagem, tá? A Maria Catarina, horrível, faz parte daqui das pessoas que me acompanham. Quero ver mais aqui, mais comentários sobre o açafrão. Água com gengibre, legal, pode ser consumido. O gengibre tem gingerol 6, ele é anti-inflamatório. É bem interessante. O coloral sou eu que eu faço, então legal. Se a pessoa faz o coloral no pilão, maravilha, né? Corre risco de perder o tratamento. É para fugir do açafrão e da cúrcuma, que são a mesma coisa, né? Fiquem longe disso. Doutor, diverticulose é câncer? Não, é uma inflamação no divertículo, não é câncer, tá bom? Ajuda a água mais gengibre a emagrecer? O que ajuda a emagrecer é você ter uma alimentação adequada, em especial no consumo de proteína. Não ajuda a emagrecer, não. A Eveline, primeiro ponto para tratar o câncer é não prejudicar. Eu vou te dar um exemplo. Prednisona é um anti-inflamatório. Açafrão para animais, para ratos, é anti-inflamatório. Se eu der prednisona para um paciente com câncer, ele vai deixar de ficar inflamado? Não, ele vai reduzir a inflamação naquele momento, enquanto a pessoa estiver tomando. Tomar muito prednisona durante o tratamento não vai reverter o câncer, não vai tratar o câncer. Usar açafrão durante o câncer, por mais que ele tivesse alguma propriedade anti-inflamatória, ele bloqueia a ação da quimioterapia. Qual que é um dos principais tratamentos que alguém faz durante o câncer? O uso da quimioterapia. Qual que é o principal problema, segunda causa de morte num paciente com câncer? Trombose. Ele morre de trombose, não morre de câncer. O que o açafrão faz? Ele altera a coagulação do sangue. Então, eu trago 2 graves problemas durante o tratamento do câncer. Não use o açafrão durante o tratamento do câncer, tá bom? Eu não recomendo. A Mara, né? Porcaria, tirei tirei da minha vida, né? A Edinalva, pode falar um pouco sobre açafrão? Acabei de comentar. Atrapalha todo o tratamento, diferente do que as mídias dizem. Aprendi contigo que açafrão pode atrapalhar químio e pode indiretamente atrapalhar a coagulação, né? Aí vamos pensar, se eu tomo prednisona, que é um anti-inflamatório, em pó, nem sei se tem em pó, tá? Ou em cápsula, ele deixa de ser anti-inflamatório? Não. Se eu tomo açafrão, que é o parente, é um alimento, que é muito comum na Índia, ou se eu transformo ele em cápsula como cúrcuma, muda? Não, piora, porque se for cúrcuma, o princípio ativo é mais forte ainda. Então, não é recomendado, muito menos em cápsula. Atrapalha no bloqueador hormonal. Quando a gente fala de tamoxifeno, vocês tomam tamoxifeno, ele pode atrapalhar a absorção. Então, não é indicado também. Então, esse ponto é assim. Lembra do seguinte, antes de ajudar, você não pode atrapalhar. A ciência tem um termo técnico para falar disso, que é o Hipócrates, que é o pai da medicina, fala primum non nocere, primeiro não faça mal. Esse é um princípio da área da saúde. Antes do médico começar a tratar você, ele não pode fazer mal. Antes do nutricionista começar a tratar você, ele não pode fazer mal. Se ele não pode fazer mal, né, como diz a minha querida e falecida e saudosa avó e minha querida e presente mãe, muito ajuda quem não atrapalha. Não adianta ser anti-inflamatório se ele atrapalha você de chegar na cura. Não adianta ele ser anti-inflamatório se ele bloqueia a ação do tamoxifeno, se ele atrapalha a ação da gencitabina, que são
drogas utilizadas durante o tratamento oncológico em algumas situações, existem outras mais também. Então não use isso. Eu vou usar extrato de própolis. De novo, o pensamento de farmácia. Fica longe de extrato de própolis, que ele pode alterar a coagulação do sangue. Esse pensamento de farmácia é o que faz as pessoas não resolverem a saúde, porque elas pensam em medicar. Quem faz isso é o médico, ele faz um bom trabalho. Você tem que pensar em mudar o seu estilo de vida. Se você não mudar o seu estilo de vida, o ambiente seu vai continuar propício para o câncer. Isso acho que é uma das coisas mais importantes que você precisa aprender. Se você tem verme no intestino e toma um vermífugo, você mata ele. Aí você volta para sua casa que está contaminada, você vai ter verme de novo. Aí você vai no hospital, toma vermífugo, volta para casa e se contamina com verme de novo. Então, vai ser assim o seu tratamento do câncer? Você faz oncologia, vai no centro oncológico esse ano, mata o câncer. Aí volta para o seu ambiente cheio de porcaria, tem um câncer de novo. Aí vai para a quimioterapia, faz a quimioterapia, mata o câncer. Aí volta para casa e se contamina com um ambiente desfavorável à sua vida, à sua saúde. A gente tem que tornar o seu corpo desfavorável ao câncer. Então, esse ponto é fundamental. Mudar o seu comportamento. Se você não mudar o seu comportamento alimentar, o tratamento do câncer vai ser o pior que você já enfrentou na sua vida. A Amy Camargo, minha amiga estava fazendo tratamento para trombose e tomava açafrão. Teve outra trombose e quase morreu. Uma coisa é o Alexander falar da ciência, outra é a gente ter nossos queridos seguidores que já estão percebendo aquilo que eu estou falando na prática. Olha que interessante. Minha amiga estava fazendo um tratamento para trombose, tomando açafrão e piorou a trombose, quase morreu. Então parem com essa besteira de açafrão. A Edinalva contando sobre o tratamento dela, aprender também que o ômega 3 dos peixes é o melhor, que é o que eu sempre friso para vocês. Eu sempre quero muito trazer essa situação, né? Que o melhor é o alimento e não o pó e não o besterol que estão divulgando nas redes sociais. Ale, vejo nas redes sociais que eles induzem as pessoas a consumirem, alegando ser anti-inflamatório, infelizmente induzem as pessoas a consumirem. É a liberdade de escolha, eu acho que é bom ter o joio e o trigo. Você decide se você quer algo porcaria para sua vida ou se você quer algo bom. Eu sou fã da liberdade, eu sou fã da internet. Você tem um livre-arbítrio de decidir o que você vai comer e o que você vai fazer. Né? Você tem toda essa liberdade, você tem todo esse direito. E eu sou educador, eu não sou ditador. Eu não vou obrigar ninguém a seguir aquilo que a ciência tem mostrado como melhor. Você que decide, a vida é sua. Né? Você sabe o quanto vale ficar ao lado dos seus filhos, o quanto vale ficar aqui na Terra e o quanto vale ficar perto das pessoas que você ama. Não sou eu que vou pontuar aquilo que a ciência mostra como melhor. Você que tem que decidir. A Edinalva, parar urgente com cúrcuma e extrato de própolis. Não existe evidência científica que isso vai tratar o câncer ou curar o câncer. A gente tem que pensar nisso. Né? Uma mentira, a verdade dói só uma vez, a mentira toda vez que você lembra. A Ana, pode comer queijo? Pode, exceto queijo com fungo, que é gorgonzola, brie, camembert, porque podem interferir na sua imunidade. A Graça, eu tomava ômega 3, parei, o doutor disse que se for barato não é bom. Né? Eu não sei se eu falei essa frase, mas até ômegas 3 caros não são bons, viu? Mas eu não lembro se eu falei essa frase, mas reforço aqui, ômega 3 barato ou caro, mesmo assim não são nem um pouco equivalentes ao que você tem da qualidade do peixe. Nem um pouco, tá bom? Muitos coraçõezinhos aqui presentes no TikTok, eu só tenho a agradecer. Compartilhe esse conteúdo com um grupo de WhatsApps. Quantas pessoas no Brasil, eles só pensam em anti-inflamatório. A gente não tem que pensar em anti-inflamatório, a gente tem que pensar em matar o câncer. Para matar o câncer, a quimioterapia já está fazendo esse papel. Você não pode atrapalhar. A alimentação não pode atrapalhar a medicina, ela tem que andar ao lado. É isso que tem acontecido. As pessoas usam coisas sem saber. A opção de ômega 3, né? A Paty colocou aqui, boas opções. Sardinha e salmão são ótimas opções, né? São alimentos maravilhosos para serem consumidos e são necessários. Algumas pessoas ficam com dúvida, muitas vezes quando eu falo do açafrão
para não ficar repetindo aqui para as pessoas que já ouviram, entra no meu Instagram, ale.marcelos, tá? Entra lá no Instagram e lá você vai ver as referências científicas sobre o porquê não usar açafrão durante o tratamento do câncer. Você passou do câncer, você não tem câncer? É outra história, estou falando durante o câncer. Dá uma olhadinha lá, tem as referências científicas, tem um post fixo no meu feed e você vai poder avançar um pouquinho mais. Qual que é seu Instagram? É igual ao do TikTok, ale.marcelos, com LL, o S no final. Doutor, vitamina D tem que tomar com ômega 3 ou outra fonte de gordura? Você não tem que tomar vitamina D. Quem falou que você tem? Se foi alguém da rede social, para agora, tá? Se foi o seu médico que prescreveu, o seu nutricionista, por favor, siga ele porque ele viu que você precisa. Mas você tem uma fonte riquíssima de vitamina D, duas, a gema de ovo e o fígado de boi. Então você não precisa ficar tomando vitamina D. Tomar ômega 3, aí falou a marca, da marca tal. Não recomendo essas vitaminas, esses ômega 3, como eu já falei. Muitas vezes ter um estilo de vida saudável dá trabalho e sai um pouco do orçamento. Eu vou falar para a minha comunidade, pessoal que me acompanha, que segue a minha alimentação. Sai do orçamento o que eu prescrevo para vocês? Coloque aqui, por favor. Quem é meu paciente sabe disso. Eu me preocupo muito com o custo que ele vai ter. Ter a alimentação que eu indico, que é muito mais do que saudável, é extraordinária, porque vai tratar o câncer. Existe alimentação saudável e extraordinária. A que eu indico é extraordinária. A alimentação extraordinária que eu indico sai do orçamento de vocês? Comentem aqui, por favor. A Kiara. Maravilha. A Kiara falou assim, ó, ela está tomando vitamina D, o oncologista dela prescreveu. Por favor, siga ele, tá? Por favor, siga ele. Eu não dou canetada em relação à orientação de colega. Eu faço sempre incentivo para vocês seguirem o que ele falou. Qual que é a quantidade certa de água? Depende de cada situação. Se de forma geral, para quem não está inchado, eu uso como marcador o seu xixi claro. Tá? Se o seu xixi claro estiver bom. A Maria Manuela comentando, a saúde não tem preço, né? Concordo, Maria Manuela. Mas vou pedir aqui para quem, para a Paty. A Paty comentou, não, cabe totalmente, gosto muito mais, gasto muito, acho que menos, né, do que antes. A Paty também é paciente minha. Então, alimentação extraordinária, que é o que eu prescrevo, não sai mais caro. Essas alimentaçõezinhas de receitinha de bolo que são divulgadas por aí, sem dúvida, são mais caras. Essas quantidades de suplementos e vitaminas, com certeza, fica mais caro. Minha vitamina D voltou ao normal só com alimentação, sem remédios. A avó acompanha meu conteúdo aqui, ó. Aí no Camargo, minha oncologista não gosta de passar nenhuma suplementação. Você sabe por que ela não gosta? Eu vou acabar de ler o comentário dela. Já pedi, mas ela fala que não estou precisando. Exatamente, a gente só coloca combustível no tanque quando está faltando. Se o seu tanque está cheio, não precisa pôr mais combustível, senão ele mancha a pintura do carro. E muitas vezes a suplementação pode interferir no tratamento. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. A Edilene, já estou terminando a quimio e até agora não precisei dessas vitaminas. Exatamente, Edilene. Com alimentação bacana, você não precisa. A alimentação extraordinária do meu paciente, nunca. Ele acaba nem utilizando isso. A Val colocando que as dicas ajudaram ela, né? Fico feliz. Mas aqui a dica é para que a pessoa possa prevenir o câncer. As situações que eu apresento para prevenção e para as pessoas que estão com câncer aqui já contribuem bastante. O foco é chegar no extraordinário, porque aí eu não posso alimentar células cancerígenas. Existem substâncias que já fazem isso e a gente sabe, né? Eu já sempre faço comentário. A gente tem óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão, com vários resíduos de agrotóxicos que podem alimentar o câncer, que tem uma substância muito conhecida chamada glifosato que alimenta câncer, isso já é conhecido. Assim como excesso de gordura também alimenta câncer, isso já é conhecido. Isso não sou eu que estou criando, isso quem mostrou foi a ciência, tá bom? Isso é muito importante e necessário a gente ficar atento. Tem a Cláudia, acho que não é a Cláudia, tem outra pessoa, eu não consegui ler aqui, ó.
Osteoartrite, todo o meu corpo, articulações inflamadas. O que eu oriento? Ômega 3 natural, que é peixe, sardinha e salmão. São ótimos, viu? São excelentes. Alimentação específica para mieloma. Tem várias dicas aqui, Maurícia. Continua acompanhando, assim como lives gravadas, que você vai entender. Agora, totalmente específica para você, é necessário passar em consulta, tá? Mas tem várias dicas aqui nas redes sociais. Dr. Alexander, não como carne vermelha, gosto muito de frango, peixe, legumes e grãos. Tudo bem, não é obrigada a comer carnes que não gosta, tá? Não se sinta obrigada, muito importante a gente lembrar disso. As besteiras e comidas industrializadas são mais caras que a alimentação saudável, sem dúvida, né, Ju? Sem dúvida. Para osteoporose, o que recomendo? Uma alimentação com peixe, se eu tenho salmão, se eu tenho sardinha, eu tenho ômega 3, que é importante para os ossos, e eu tenho também a presença de cálcio. Quando você pega aquela sardinha enlatada e come aquela espinha da sardinha, que é bem molinha, ela é uma fonte riquíssima de cálcio, é muito bem-vinda, tá bom? Aqui, bom dia, doutor, enxaqueca crônica, tem cura, sou de Marajó, no Pará, eu amo o Pará, viu? Nossa, ou cidade, ou estado maravilhoso, e Belém do Pará, ou cidade maravilhosa, eu recomendo, primeiro lugar, identificar a causa da sua enxaqueca. Às vezes pode ser por conta de açúcar, por conta de café, por conta de muitas massas. A gente tem que identificar a causa. Perceba se esses caras têm associação. Uma coisa que eu contraindico para o câncer, que eu aproveito para todos os cânceres, é a soja. A soja tem 36 agrotóxicos. Os médicos não estudam isso, por isso que eles não falam, por isso que eles não proíbem soja e muitos prescrevem, porque eles não estudam agronomia, eles não estudam medicina veterinária e eles não fazem visitas em indústrias alimentícias. Eles entendem bastante de medicamento, entendem bastante de internação de pacientes. Mas a soja tem muito veneno adicionado, eu não indico ela. E eu estou falando da soja com veneno. Aí você talvez fale para mim, é a soja orgânica. A soja orgânica tem uma substância chamada isoflavona, que ela mimetiza hormônios femininos. Isso daí talvez não possa alimentar um câncer de mama? Não sei. Para que eu vou arriscar? Você não precisa comer soja. Você pode comer os primos da soja que não tem isoflavona, que é o feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. Já começa por aí. Mas a isoflavona é boa para o fogacho. Mas a isoflavona, ela não é melhor do que outros tratamentos para o fogacho. A medicina conhece outros tratamentos que não tem esse risco da isoflavona, e a isoflavona pode crescer a sua próstata e seu endométrio. Imagina uma mulher fazendo tratamento com tamoxifeno, que já aumenta o endométrio, que é uma camada íntima do útero, ela toma isoflavona, aumenta mais ainda. Então não é indicado por esses motivos o consumo de soja, carne de soja, leite de soja, que não é nem leite, né? É extrato de soja. Quem produz leite é a vaca, quem produz leite são os mamíferos, tá bom? A Kiara, olha que bacana, olha que legal, olha que mastologista extraordinário, né? Meu mastologista me proibiu de comer soja. Palmas para ele. Ele está atualizado com o que tem de mais recente no tratamento do câncer. Meu mastologista me proibiu comer soja. Vocês estão vendo a conduta do colega? Brilhante. Está atualizado, está com as melhores referências científicas, está atento em relação às porcarias colocadas no plantio da soja. Que legal, Kiara, que legal. Meus parabéns para ele, viu? Fico muito feliz. Amy Camargo, quais são os melhores cortes de carne para quem tem câncer? Nossa, são vários. Mara, são vários. Eu não consigo falar todos, mas eu consigo falar que tanto corte magro e gordo são bons. Ponto, né? Consuelo, e lentilha, você recomenda? Sim, acabei de comentar. Se você não come soja, e eu não recomendo soja, lentilha, ervilha, grão de bico, feijão, todos eles são bons. A Kiara, como bastante grão de bico, tem proteína, tem ferro, né? Por que ficar preso na soja? Só porque o Brasil é o maior produtor de soja, que exporte isso para o Japão e dê para os nossos países irmãos, né? Nossos queridos japoneses lá comerem porque eles gostam. Mas lembra, a primeira causa de morte agora no Japão é câncer.
Antes era doença cardiovascular. Ah, mas eles são magrinhos, mas está comendo soja, está se empanturrando de veneno, aí dá ruim. Ah, mas ele come peixe. De que adianta fazer uma coisa boa se faz uma coisa ruim? Primeira causa de morte no Japão é câncer agora, né? Então, não consuma essa porcaria. Doutor, o que o senhor diz da banha de porco? É cancerígeno mesmo? Não, Graça, não é. Banha de porco, para quem não tem alergia, é muito bom. Eu gosto, então uso banha de porco, uso óleo de coco, uso manteiga, viu? Tire esse medo. Eu tenho pacientes que são judeus e não tenho paciente ainda muçulmano, mas em breve eu vou ter. Que aí é proibido por questão religiosa, tá bom? Mas não é proibido você comer, não. Leite em pó pode ser da marca X? Eu não faço indicação de marca aqui. Eu não faço indicação de marca nas redes sociais. Eu só faço no particular porque eu rastreio o produto para o meu paciente. Mas você pode consumir leite em pó, tá bom? Não é proibido. Estou aprendendo muito na sua live. Que legal, Lúcia. Seja bem-vinda. Adirce, adoro churrasco. 2, tá? Eu também. Eu amo, não adoro não, viu? Eu amo churrasco. Eu agora só estou usando banha de porco. Lembra de variar, Maria. Tem a opção da banha, tem o óleo de coco, tem a manteiga, né? São várias gorduras que podem fazer parte. Não como porco por respeito à minha religião. Exatamente, viu, Maurício? Você viu que antes de você falar eu fiz o comentário aqui. Eu tenho pacientes judeus, proibido carne de porco, gordura do porco. Totalmente proibido. E a gente tem que respeitar plenamente. De forma alguma você vai comer carne de porco ou gordura do porco. Tem pacientes judeus, não comem. Meu primo é judeu, não sou judeu, sou um admirador da religião judaica, da religião muçulmana, mas não coma, tá? Que legal. Outras pessoas só usam gordura de porco, maravilha. M. Camargo, vi na internet para cozinhar, o ovo precisa de 7 minutos. Ele procede? Eu vou falar o que procede, eu gosto de mostrar coisa prática. A gema e a clara estão duras, procede. Se ela não tiver, não, tá? Não uso banha. Qual óleo? Já acabei de indicar os óleos aqui, né? Posso usar azeite para fazer as refeições? Pode, mas não é o melhor, né? Eu posso pegar o martelo e bater na minha mão? Pode, mas não é a melhor coisa que eu vou fazer. Você perde propriedade, que são as propriedades anti-inflamatórias do azeite. Eu vou falar duas substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes: hidroxitirosol e tirosol. Você destrói elas quando você esquenta um pouquinho. É proibido? Não. Com certeza é 1000 vezes melhor do que a margarina e 1 milhão de vezes melhor do que óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão. Mas eu não faço essa indicação, tá bom? Doutor, não gosto de carne vermelha, só como frango e peixe. Tá tudo bem, Kiara, viu? Não se sinta obrigado a comer carne de boi, tá? Carne de porco, carne de boi, por favor, não se sinta obrigado. Eu já falei da soja. Depois, quem entrou depois e fez alguma pergunta de algo que eu já respondi, como açafrão e soja, essa live ela fica gravada, então vale a pena você dar uma olhadinha, tá bom? Então depois você dá uma olhadinha nela que vai ser bacana. Deixa eu tomar meu restinho de água. Dá um exemplo aqui para vocês, o exemplo arrasta, né? E era isso. Se alguém perdeu algum ponto, entra depois na live gravada que eu vou deixar, assista e eu falo de novo. Aproveitem que eu vou deixar um link para quem não assistiu a live ontem, né, que eu fiz da jornada. Eu vou deixar um link para você colocar seu e-mail, tanto no story do meu Instagram, quanto nos próprios grupos, para que você deixe seu e-mail e eu envie essa live para você assistir, tá bom? Então, obrigado aqui pela presença, pela participação e a gente continua em contato nas redes sociais.